Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Piti e é um prazer ter você aqui comigo. Se você quer aprender matemática e física de uma forma fácil e simples, você está no canal certo. No vídeo de hoje você vai aprender sobre o processo de eletrização por atrito. E se você gostar desse vídeo, curta, compartilha e se inscreve no meu canal, não esquece. Vamos lá? Vamos ver então o processo de eletrização por atrito. Como o nome já diz, né? Atritar, atrito, esfregar. Então, já deixei os esqueminhas ali para agilizar o vídeo, né? Antes do atrito, durante o atrito e após o atrito. Agora nós vamos analisar cada situação, cada momento do nosso processo de eletrização. Faz de conta que essa caneta da minha mesa digitalizadora é o nosso bastão de vidro, tá? Quando a gente for atritar, a gente vai esfregar essa caneta com um pedaço de seda, tá? Isso é atritar, esfregar. Mas, inicialmente, antes do atrito, nós temos dois corpos neutros, corpos com cargas nulas. Os processos de eletrização, eles servem para eletrizar um corpo que está inicialmente com carga nula. Então, vamos supor, né, que nós temos tanto vidro, o bastão de vidro, quanto a seda com cargas nulas. Bom, então, dito isso, se o bastão de vidro e a seda estão com cargas nulas, então isso significa dizer que tanto no bastão de vidro quanto na seda, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Por quê? Se o número de prótons é igual ao número de elétrons e o próton é a carga positiva, o elétron é a carga negativa, um positivo anula um negativo. Então, isso faz com que a carga total daquele corpo seja nulo. Então, eu vou representar esses positivos e negativos aqui, só para a gente conseguir visualizar, para você conseguir visualizar a situação, tá? Vou representar, então, aqui os mais e os menos aqui, então mais e menos. Então, quando a gente tem um corpo com carga nula, então com uma carga zero, na verdade a gente tem um corpo com número de prótons igual ao número de elétrons. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons, se a carga for zero. Isso acontece aqui no início, no bastão de vidro e também na seda. Então, vou colocar aqui só para você visualizar. Ok, o número de prótons é igual ao número de elétrons nos dois, então os dois estão inicialmente sem carga, inicialmente com carga zero. Se eu tenho uma duplinha, né, e as duplinhas elas se anulam, então aqui, ó, um próton anula um elétron, um próton anula um elétron. Então as minhas duplinhas, na verdade, elas estão agarradinhas uma na outra, de forma com que a carga total seja nula. Vou juntar aqui as minhas duplas também da seda, tudo para facilitar, para você conseguir visualizar o que eu estou falando e facilitar a sua compreensão. Vamos lá. Bom, isso antes do atrito. Agora, você tem que saber que na física, a carga que se movimenta é o elétron. O próton não se movimenta. Quando você falar de uma carga em movimento, você está estudando física, você tem já que saber que é o elétron que está se movimentando. Então, quando você pegar o bastão de vidro, que eu dei, que é o exemplo, a minha caneta da minha mesa digitalizadora, a gente vai pegar um pedaço de seda e vai atritar, vai esfregar. Aquelas setinhas ali que eu fiz são para mostrar que está sendo atritado, esfregado. Então, pegou-se um pedaço de seda e esfregou no vidro. Quando a gente esfrega aquele vidro, a seda no vidro, nós arrancamos elétrons do vidro. Por que que nós arrancamos elétrons? Porque os prótons não se movimentam. Então, por causa do atrito, acontece então que os elétrons se soltam, eles são arrancados do vidro. Como alguns elétrons vão ser arrancados daquele vidro, eles vão ficar onde? Os elétrons que foram arrancados, eles ficam na seda. Então,
Está acontecendo ali um processo que é durante o atrito, e aí após o atrito, o que acontece após o atrito? Após o atrito, foram arrancados alguns elétrons do bastão de vidro, então eu vou colocar aqui 3 elétrons, só para a gente ter uma visualização do que eu estou falando. 3 elétrons, supondo que esses 3 elétrons foram arrancados ali do meu bastão de vidro. Se eu tinha falado que lá no início, cada elétron tinha uma duplinha, tinha um próton para se anular, então significa que no meu vidro ficaram 3 prótons sem as duplas. Então ficaram 3 prótons sozinhos. Por quê? 3 elétrons que estavam juntinhos com aqueles prótons foram parar na seda, foram parar no pedaço de seda. Então, depois do atrito, quando a gente separou os corpos, a gente terminou de atritar, o que aconteceu após o atrito? O bastão de vidro perdeu elétrons, um corpo que perde elétrons fica carregado positivamente, então, perdeu elétrons, ficou com excesso de prótons, então ficou com carga positiva, então o bastão de vidro ficou com uma carga positiva, com sinal positiva, e a seda ganhou elétrons. Se ela ganha elétrons, ela fica com uma carga negativa. Então, ela ficou com uma carga negativa. Na verdade, né, o bastão de vidro ficou com excesso de prótons ou falta de elétrons. Excesso de prótons, carga positiva. Falta de elétrons, também carga positiva. Estão faltando os elétrons aqui para completar as duplinhas e deixar aquele corpo neutro, né? Então, excesso de prótons ou falta de elétrons, a gente pode falar. E a seda ficou com excesso de elétrons, porque ela inicialmente era um corpo com carga neutra. Então, a carga final do meu vidro é uma carga positiva e a carga final do meu pedaço de seda é uma carga negativa. Então, o que você precisa saber a respeito do processo de eletrização por atrito é que, após o atrito, os corpos adquirem cargas de sinais contrários. E mesmo o módulo, isso quer dizer que o valor numérico das cargas é igual. Por quê? Porque um ficou com 3 prótons e o outro ficou com 3 elétrons, aqui no meu exemplo, tá? No meu exemplo, eu deixei 3 carguinhas positivas, 3 sinaizinhos positivos, representando como se fossem 3 prótons, e 3 sinaizinhos negativos, representando como se fossem 3 elétrons. Então, nós temos como se fossem 3 prótons e 3 elétrons, né? Então, o número de prótons do vidro é o mesmo número de prótons do elétron. Então, o valor da carga é o mesmo. O valor numérico da carga que o bastão de vidro adquiriu é o mesmo valor da carga que a seda adquiriu, porém, cargas de sinais opostos. Então, no final do atrito, os corpos adquirem cargas de mesmo módulo e sinais opostos. É isso que você tem que saber sobre o atrito. E saber que as cargas que se movimentam são sempre os elétrons, tá bom? Vamos ver aqui, então, como é que fica. Na eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas de mesmo módulo é o valor numérico, e sinais opostos. É isso que você tem que saber a respeito da eletrização por atrito. Agora, fica ligado que eu vou postar os outros tipos de eletrização e você vai ficar sabendo tudo sobre eletricidade. Vamos ver a lei de Coulomb e vamos ver todo o terceiro ano do ensino médio para você ficar pronto para o Enem e para a sua escola também, tá bom? Fica aqui comigo, me acompanha no meu canal e me segue lá no Instagram, pit_exatas, para ficar ligadinho também comigo no Instagram, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar um comentário, não esquece de se inscrever no meu canal. Tchauzinho!